Olá, pessoal! A aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre estruturas do sistema operacional. Então, pensando no sistema computacional completo, nós temos o hardware, o núcleo do sistema operacional, né? Utilitários, que são programas que vêm com o sistema operacional, e aplicativos. Então, nós temos o kernel, que vai ser um conjunto de rotinas que vai oferecer serviços aos usuários do sistema e às aplicações, bem como as rotinas do próprio sistema. Então, o kernel, que é chamado núcleo do sistema operacional, ele vai ter algumas rotinas para que a gente consiga utilizar aplicativos, salvar documentos, clicar no mouse e digitar de uma forma que nós vemos de uma forma assim, interativa, né? Então, quais são as principais rotinas? A gente tem o tratamento de interrupções. O que significa isso? Por exemplo, cliquei no mouse, vai surgir uma interrupção. Outra coisa, mandei um arquivo para impressão. Isso vai gerar uma interrupção no processo que está sendo executado pelo processador, né? Nós temos também a criação e eliminação de processos, né? Que vão rodar no processador. Então, ou CPU, né? Qualquer uma das duas formas dá para utilizar. Então, a criação e eliminação de processos, não sei o quê. A gente vai criar processos para enviar para o sistema de hardware, né? E o processador vai computar e vai voltar. E também tem a parte de eliminar aquele processo que já foi executado, porque todo processo vai ter uma parte de memória que vai ser utilizada. Então, temos a sincronização e a comunicação entre os processos, né? Alguns processos precisam se comunicar e estar sincronizados. O escalonamento e o controle dos processos. Nem todos os processos podem ter, né, a mesma prioridade. Então, o sistema operacional, ele elenca qual que é a prioridade de cada um dos processos que precisam acessar o processador, né, a CPU, e vai indicar os que têm mais prioridade e os que têm menos prioridade, se tiver uma fila de processos, né? Gerência de memória, né? Gerenciar toda a memória RAM e cache, memória secundária, que seria a gerência de sistemas de arquivo. As operações de entrada e saída, como eu falei, né? E a contabilização e segurança do sistema também tem que haver no kernel, né? Então, quando o kernel vai se comunicar com alguma aplicação, a gente chama de chamadas aos sistemas. Então, é a comunicação do usuário ou da aplicação com o núcleo do sistema operacional. Cada serviço vai ter uma chamada de sistema, né? Então, aqui, um exemplo da chamada de sistema, nós temos uma aplicação, uma biblioteca faz uma chamada de sistema lá para o núcleo do sistema operacional, que vai abrir um processo, provavelmente vai criar um processo para essa chamada que foi destinada. E os sistemas operacionais, eles têm grupos de funções. Então, na gerência de processo, a gente tem a criação e eliminação de processo, como eu falei, alterações das características do processo. Pode ser que aquele processo estava com um grau de prioridade alto em algum momento e por alguma situação esse grau de prioridade diminuiu. Sincronização e a comunicação, né, entre os processos. A gerência de memória, a gente tem a alocação e desalocação da memória, né? Gerência de entrada e saída, operações de entrada e saída e a manipulação de arquivos.
Então, aqui é um exemplo da chamada de uma rotina de sistema. Então, a gente tem um programa do usuário que vai fazer uma chamada do sistema. Aí, o que vai acontecer? O processador, CPU, vai salvar o contexto dos registradores, né? O que ele estava fazendo, né? E vai alterar para o modo processador para kernel, né? Vai executar a rotina do sistema, vai alterar o modo para o modo usuário e restaurar o contexto dos registradores, beleza? Então, nós temos vários modos de acesso, né? E que vai ser a restrição quando a utilização de algumas funções do sistema. Nós temos algumas instruções privilegiadas, e são elas as que oferecem perigo ao sistema, por exemplo, alguma questão do sistema operacional corromper, a gente tinha aquela sempre tela azul, né? Então, para bloquear esse tipo de erro, é uma instrução privilegiada. Para, por exemplo, não corromper algum arquivo, é uma instrução privilegiada. E essas instruções, elas vão funcionar no modo kernel, né? E o acesso ao conjunto total de instruções do processador. Então, vai acessar todas aquelas instruções que o processador tem, né? Que a gente vê na programação e em baixo nível. E as instruções não privilegiadas são todas aquelas que não vão oferecer perigo ao usuário, né? E o acesso a um número reduzido de instruções. Então, a chamada de sistema vai alterar o acesso do processador para o modo kernel e depois vai voltar para o modo usuário. Nós temos, então, a arquitetura monolítica, né? A maioria dos sistemas operacionais, eles têm essa estrutura monolítica. O que quer dizer isso? Nós temos o modo do usuário, onde a gente vai ter as aplicações, né? Vamos ter a chamada do sistema, vários processos que vão ocorrer por causa dessa chamada, por causa dessas chamadas de sistema, né? E depois elas sendo executadas no hardware. Então, a maioria dos Windows, por exemplo, o Linux, são sistemas operacionais monolíticos. Então, as rotinas vão interagir livremente umas com as outras e podem se comunicar, que é uma das características desse tipo de sistema. Nós temos também a arquitetura em camada. Os sistemas operacionais em camada vão ser os sistemas operacionais que vão ter que dividir o modo usuário em mais módulos, por exemplo. Então, nós temos aqui um exemplo que seria o kernel com o executivo, o supervisor e o usuário, cada qual com sua possibilidade de acessar determinada função do modo kernel, né? Ou do modo seguinte. Então, as camadas são sobrepostas, né? Cada módulo possui um conjunto de funções que podem ser utilizadas, então, pelo outro módulo. Módulos de uma camada podem apenas fazer referência a módulos das camadas inferiores. Então, eu estou na camada de usuário, eu posso utilizar algo de outra camada. As camadas mais internas têm mais privilégios, que o kernel é o mais interno, né? Do que as camadas externas, que seria a camada lá do usuário. Aqui nós temos a máquina virtual, que vai ser um tipo de aplicação que vai possibilitar o programador, né, testar aquele sistema operacional ou testar como um programa naquele sistema operacional
Então, você pode criar várias máquinas, né? Utilizando a máquina virtual. Então, temos o hardware, a gerência de máquinas virtuais, né? Que vai ser um programa, e aí as máquinas virtuais criadas que vão emular o hardware, o software e as aplicações. Então, um exemplo é a máquina virtual Java, que não é uma máquina virtual que cria várias outras, que não tem essa ideia de testar sistemas operacionais. A máquina virtual Java é uma máquina virtual criada para que as aplicações em Java funcionem de uma forma diferente, né, da programação usual, porque Java é uma linguagem orientada a objeto. Então, foi criada essa máquina virtual para melhorar, né, essa conversa entre a aplicação e o sistema operacional. Então, a gente tem aqui o hardware, sistema operacional, a máquina virtual Java, por exemplo, e só ela que vai se comunicar com a aplicação. O que acontece com máquinas virtuais é o seguinte: as máquinas virtuais, elas acabam sendo lentas. Então, a máquina virtual Java é uma máquina faz com que a aplicação fique mais lenta do que em outras linguagens. E mesmo assim, mesmo se for um programa que vai gerar várias máquinas virtuais para instalar sistemas operacionais diferentes, também existe uma lentidão, né? Essas máquinas virtuais é melhor utilizar para testes. E nós temos os sistemas cliente-servidor, sistemas operacionais, né? Então, a tendência é de tornar o núcleo menor e mais simples possível. O sistema é dividido em processos, cada responsável por um conjunto de serviços, né? O núcleo é responsável pela comunicação entre o cliente e os servidores. Apenas o núcleo que vai trabalhar no modo kernel. Caso o servidor dê problemas, não vai comprometer o funcionamento do resto do sistema. É fácil de dar manutenção, porque se eu tenho um servidor e várias máquinas, se eu quero instalar um programa, eu instalo lá no servidor e todas as máquinas vão poder utilizar, né? Se eu criar uma dinâmica de negócio diferente para os usuários finais, eu consigo fazer isso através de sistemas operacionais cliente-servidor. Só que na prática a implementação acaba sendo difícil, né? Para você criar esse sistema cliente-servidor, e geralmente ele é combinado com sistemas em camadas. Nós temos também a arquitetura de microkernel, né? Onde você vai ter um hardware, o microkernel, né? Que vai fazer contato direto com o hardware. E aí nós temos no modo usuário algumas das rotinas que a gente tinha lá no sistema monolítico no modo do kernel, né? Então, servidor de arquivos, servidor de processo, servidor de memória, servidor de impressão e servidor de redes vão estar do lado do modo usuário, não vão estar do lado do kernel, né? Então é isso, pessoal. Faça os exercícios, leiam os livros e até a próxima.